Graça e paz, irmãos. Deus que abençoe o pastor Darlan, que quase sem voz conduziu a liturgia deste culto. Nós já fomos edificados com os belíssimos hinos. Eu louvo a Deus. Deus tem reservado a esta igreja vários levitas, pessoas que ministram bem a palavra do Senhor. E nós louvamos a Deus, porque até aqui Deus tem nos ajudado. E através dos dons dos ministérios, nós temos uns edificado o outro. A passagem que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse ler com os irmãos está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, verso 13 até o verso 35. Vou ler na tradução da igreja. E eis que no mesmo dia iam dois discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E Jesus lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vivia. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11, os quais estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Mais um verso. E falando eles ainda estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Glória a Deus. Esse texto fala por si só, não é mesmo? Um texto tão lindo, onde o Senhor Jesus se apresenta para esses dois discípulos que tinham saído de Jerusalém, estavam indo para Emaús, uma aldeia que distava mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém.
E o que me chama a atenção é que, às vezes, dependendo do problema, a gente fica tão introspectivo, tão para dentro de nós mesmos, que a gente quase não percebe as coisas que acontecem à nossa volta. Eu acho que em algum momento, eu já disse aqui para os irmãos, não foi só uma vez que aconteceu, mas várias vezes, de você estar pensando, meditando, de repente você está ali no seu entendimento, na sua introspecção, e pessoas que você conhece, que te conhecem, passam perto de você, você nem se dá conta. Isso aconteceu um dia no metrô, eu estava no metrô, estava pensando sobre um texto da palavra de Deus, mas muito para dentro mesmo. E a pessoa estava do meu lado, o pastor Darlan, assim, 1 metro, em pé, olhando para mim, e eu não estava vendo ele. Eu saí lá de Moema, e quando faltava uma estação para o Capão Redondo, daí eu olhei e falei, rapaz, você aqui? Daí ele falou, eu estou aqui desde Moema, te olhando. Eu falei, mas aqui assim? Ele falou, eu vi que você estava pensando alguma coisa, eu não quis. Não é lendo, não, pensando alguma coisa. Isso aí acontece muito, né? Você pode estar meditando, pode estar pensando, mas no caso dos discípulos, o acontecimento que eles experimentaram foi tão forte, a decepção foi tão grande, que esta decepção os levou para dentro deles mesmos. Essa introspecção tão forte no mundo imaginário, decepção capaz de engolir internamente aqueles que foram arrasados por um problema, por um acontecimento, por um trauma e assim por diante. As adversidades são poderosas muitas vezes para nos engolir, e a pessoa perde muitas vezes essa questão de espaço. Ele não consegue perceber as coisas que estão à sua volta. É como uma implosão. O que é uma implosão? É para dentro mesmo. A explosão é direto para fora. A implosão é para dentro, depois ela traz consigo a ruína. Lá no dicionário fala exatamente isso, né? É uma destruição que vem para dentro. Depois ela causa então aí a ruína. No caso dos discípulos foi uma demolição emocional interna muito forte. Uma decepção capaz de destruir os sentimentos e a esperança daqueles homens. E eles entraram no mundo imaginário que, mesmo vendo o Senhor, não perceberam que era o Senhor. Porque na mente deles, eles tinham o Cristo o quê? Aquele homem de dor que foi crucificado e que eles viram o corpo sendo carregado para a sepultura. Então, quando Jesus ressurreto anda do lado deles, a mente deles estava lá na sepultura. Isso aí pode acontecer com várias pessoas diante de algumas adversidades. É um mundo imaginário. Esses 2 discípulos tinham a informação que as mulheres haviam ido lá na sepultura e a sepultura estava vazia, que elas haviam tido visões de anjo, até mesmo que Pedro e João estiveram na sepultura e não acharam o corpo do Senhor. Mas enfim, era tudo informações, ou talvez tudo boato. Eles ficaram até admirados, diz o texto. Nós nos maravilhamos, mas assim, nos maravilhamos na informação, no boato, porque nós mesmos não vimos. Mesmo a notícia sendo ótima, eles ainda carregavam a decepção contundente dentro deles. Os relatos da ressurreição não foram suficientes para retê-los em Jerusalém. Aqueles 2 homens saem de Jerusalém e vão para Emaús. Pensa comigo, pastor Darlan. Se as mulheres falaram que Jesus havia ressuscitado, Pedro e João, embora não tivessem visto o Senhor, mas o corpo do Senhor não estava mais lá,
esses 2 discípulos deveriam ficar em Jerusalém. Olha, vamos ficar mais um pouco aqui, vamos averiguar melhor. Mas os 2 discípulos acharam por bem pegar o caminho de Emaús. Ou seja, as boas notícias não foram suficientes para retê-los em Jerusalém. Diz o texto que enquanto estes 2 discípulos caminhavam, eles conversavam, discutiam entre si sobre os acontecimentos, tudo o que aconteceu com o Senhor. Eles debatiam a morte do Senhor, ou seja, eles alimentavam ainda mais as suas decepções. Gente, se tem uma coisa no mundo que as pessoas são expert, é alimentar as decepções. Você liga a sua televisão pela manhã e vai procurando nos canais, você vai ver que tem muitas informações que aumentam as decepções. Tem pessoas que alimentam as decepções, eles não ajudam em nada, eles só acrescentam peso a este fardo que muitas vezes algumas pessoas já carregam. E estes homens, diante daquele cenário de dor, de morte, de sepultura, eles ainda alimentavam as suas conversas, dizendo: poxa vida, aconteceu tudo aquilo, nós esperávamos que ele pudesse, tirar Israel do jugo do Império Romano. Eles ainda alimentavam. A gente percebe isso em algumas pessoas que às vezes têm um trauma na vida, uma decepção na vida, que tenha passado momentos tão difíceis na vida, e o quanto ainda elas gostam de ficar martirizando estas coisas cuja vida lhe trouxeram tão mal, né? Elas estão sempre pescando, sempre trazendo à tona aquele acontecimento, aquele mal, aquela adversidade, e assim por diante. E eles alimentavam suas decepções. E a gente precisa, nesse tempo, evitar pessoas que queiram aumentar as suas decepções, as suas adversidades, os seus agravos. Você precisa estar do lado de pessoas que te elevam, que te dá esperança, que fala: olha, vai dar certo, não, é um dia por vez, Deus está lá em cima, está vendo, Deus está em nós, a palavra de Deus diz. Então a gente precisa muitas vezes estar perto de pessoas assim, porque pessoas para quebrar a cana que está trincada, tem muitos. E eles alimentavam, ali não tinha nenhuma discussão desses 2 homens com um pingo de esperança. Pelo contrário, eles debatiam a morte de Cristo e alimentavam os seus sentimentos, que estavam lá em ruínas, por causa daquela implosão devido à morte de Cristo. Eram muitas dúvidas, incertezas, desesperança. Talvez eles não acreditavam que Jesus iria morrer, e olha que Jesus disse que o Filho do Homem há de ser morto e no 3º dia ele vai ressuscitar. Mas eles tinham tanta convicção que naquele Jesus que estava curando o paralítico, o cego, limpando os leprosos, multiplicando pão, peixe, transformando água em vinho, um homem que tinha o poder sobre a tempestade, que dizia para os discípulos: lança a rede do lado direito que tem bastante peixe. Então era quase que inadmissível aceitar um Cristo, um homem daquele que poderia ser levado à morte e crucificado como foi. Mas eles esqueceram desse detalhe. Jesus disse que ele morreria ao 3º dia, iria ressuscitar. A palavra de Deus diz para nós que no mundo tereis aflições, mas o quê? Tende o quê? Bom ânimo. O que disse Jesus? Eu venci o mundo. Mas a gente sempre está naquela onda da questão positiva, do que vai dar certo, aquela coisa toda tal. E quando vem a adversidade, quando vem a luta, quando vem a rasteira da vida, a pessoa tem vontade de pegar o caminho de Emaús, porque Jerusalém já não é mais suficiente, tem que
virar a página, porque a expectativa em Jerusalém foi tão grande, e eles não esperavam que acontecesse aquele agravo, e o caminho que lhes restava era o caminho de Emaús. Eu pergunto, quantos aqui já tiveram vontade de pegar o caminho de Emaús? Se você não tiver na aldeia de Emaús. Mas quantos? Porque Jerusalém, gente, pra você ter uma ideia, o Monte Sião é o monte mais importante para Deus. Não é o Monte Horebe, não é o Monte Sinai, não é o Monte Tabor. O monte mais importante para Deus é o Monte Sião. E o Monte Sião fica bem no centrão de Jerusalém. E na sala VIP do Monte Sião está o Monte Moriá, onde foi erigido o tabernáculo de Davi, e depois o templo de Salomão e o Santo do Santo. E ali era um local de muita importância para os judeus. Era ali que eles esperavam que o Messias iria, tirar Israel daquela penúria, daquela servidão, e de repente, a maior esperança, a esperança nunca vista, porque Jesus foi um homem poderoso em obras, e agora ele pendurado na cruz, morto, e levaram o seu corpo quase que, rapidamente, para a sepultura. Eles viram a esperança deles indo para a sepultura, todo aquele agravo em Jerusalém, e depois, fora dos muros de Jerusalém, o corpo do Senhor ser praticamente entregue em uma sepultura emprestada, e foi mesmo. José de Arimateia emprestou a sepultura para aqueles que todos entendiam que era o Messias, e que agora havia morrido. Mas Jesus aparece no caminho. Embora eles não conheceram Jesus, não me pergunte como eles não conheceram Jesus, porque a gente vai perceber só lá na frente que os olhos deles se abrem. Os olhos se abrem. Mas por que os olhos se abrem? Porque eles precisavam ser curados na alma. Às vezes a gente quer enxergar tantas coisas, sendo que a gente precisa ser curado internamente primeiro. Jesus encosta perto deles, ouvindo o que eles estavam falando, e diz: que palavras são estas que vocês estão trocando no caminho? E por que vocês estão assim tristes? Jesus provoca a conversa para que eles pudessem trazer para fora os seus reais sentimentos. Um deles diz assim para o Senhor, não conhecendo o Senhor: só você é peregrino em Jerusalém? Você não sabe tudo o que aconteceu aqui, o alvoroço que foi? Tipo assim, você caiu de paraquedas aqui, não sabe de nada? Claro que Jesus sabia de tudo, mas ele estava fazendo uma pergunta para aqueles discípulos que ele conhecia muito bem. O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tristes? Jesus, ele faz uma pergunta para nós, sabendo a nossa resposta antecipadamente, mas ele faz questão de perguntar. Igual aquele paralítico do tanque de Betesda, o homem lá quase 38 anos, paralítico, Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? Jesus, ele faz perguntas para que a pessoa verbalize, para que a pessoa possa, exteriorizar os seus reais sentimentos. Ele cria esse diálogo com os discípulos para que eles pudessem verbalizar. Jesus queria ouvir deles o que eles achavam disso tudo. Tipo assim, Jesus estava perguntando para eles: e o que vocês acharam de tudo isso então que aconteceu? Os discípulos falaram: olha, ele era um homem poderoso. Ele era um homem que fez muitos sinais. Ele era um homem que nós esperávamos que Israel pudesse ser livre do jugo. Jesus estava ouvindo deles o seu real sentimento. Eles não falaram assim: a gente botou fé nele e de repente agora ele morre.
foi mais um. Jesus queria ouvir deles o que eles achavam durante o seu ministério, mas eles confirmaram: era um homem que nós tínhamos esperança, era um homem bom, um homem poderoso, mas morreu, foi sepultado e assim por diante. Mas uma coisa boa tinha aqueles discípulos: eles confessaram que Jesus de fato trouxe muita expectativa boa. Jesus, como um terapeuta, queria que eles verbalizassem seus problemas, suas decepções e até mesmo argumentassem a sua fé. Mas quantas pessoas amargam suas decepções, seus traumas e não se abrem? Os discípulos se abriram. Eles falaram para aquele viajante. Eles falaram: a gente cria nele. A gente viu coisas poderosas. A gente havia botado fé que ele iria realmente responder às nossas aflições. E aqueles homens foram respondendo às perguntas daquele terapeuta. Às vezes a gente não quer falar para ninguém. A gente amargura nossas decepções, nossas incertezas, nossas mortes, nossas dores. E Jesus, como um terapeuta, pergunta, vai tocando, falando, para que a gente verbalize, para que a gente fale onde está doendo. A gente pode fazer isso através da oração, a gente pode fazer isso através de um crente maduro, onde você pode se abrir, onde você pode falar, onde você pode ter um ouvido para você poder falar de situações, talvez não tão semelhantes, mas situações que nos tira de Jerusalém e nos leva para Emaús. A gente precisa acreditar, que a gente precisa verbalizar. Não adianta a gente morrer abraçado com a dor, com o trauma, com a perda, ou com aquilo que nos dilacerou. Não adianta a gente fugir da cura. A cura só está em Jerusalém, não está em Emaús. Se tem alguém que pode curar, que pode entrar lá e fazer alguma coisa, é Cristo. E mesmo que a gente pegue o caminho de Emaús, Ele faz questão de ir atrás de cada um de nós, para nos trazer de volta para Jerusalém. Quantas pessoas amargam então tudo isso e não se abrem, não confessam, e acham que distanciar é o melhor remédio? Quer saber uma coisa? Eu vou me distanciar, é a melhor coisa. O melhor remédio é o distanciamento, é não. É como um cara que está com dor de dente, não adianta ele mudar de casa, ele tem que tratar do dente. Se eu tenho um problema, um pecado, não adianta eu mudar de igreja, eu preciso resolver o pecado, é a minha frieza espiritual. Não adianta eu ficar batendo lata aqui, lá e etc. Se o problema está aqui. Eu preciso falar para Jesus: Jesus, eu estou no caminho de Emaús, chega perto. Ele vai falar, vai perguntar, nós vamos responder. Ele vai nos pegar pela mão e vai falar: ó, o teu lugar é em Jerusalém, é lá, pode ir lá. Aquela sepultura que te constrangeu, que te martirizou na alma, está vazia. Mas você preferiu ir para Emaús, acreditando que o Filho de Deus ainda está na sepultura. Não, Ele ressuscitou. A distância não cura ninguém. É igual um casal que briga, um dorme na sala, o outro no quarto. Não cura ninguém. O distanciamento não cura ninguém. O enfrentamento é o melhor remédio. A questão da distância, o melhor remédio é a aproximação. Enquanto os discípulos estavam distanciando, Jesus foi atrás dele e se aproximou. Este é o remédio.
E Jesus, como um terapeuta, pergunta, ouve e vai ouvindo, ouvindo. E Jesus percebeu que eles entendiam que a distância era o melhor remédio. E é isto. O que se fazer quando de repente essa esperança se vê morta? Corremos para outra vila, para outra cidade? Quando pessoas que nós amamos não estão bem, será que outros abraços é melhor? Outros vícios? Outros lugares distantes? A distância não cura. Não vai curar. Deus nos deu um tema esse ano para cura. Unidos somos mais. Quanto mais a gente distancia dele, mais a gente vai para outra aldeia. Não tem como. Porque a unidade é o tema central do Cristo e o Pai. Assim como eu e o Pai somos um, ó Pai, eu quero que eles sejam um em nós. Não existe nas coisas de Deus distanciamento. Nas coisas de Deus existe aproximação. Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Não adianta fugir. E muitas vezes a gente foge de nós mesmos. A gente foge das nossas próprias decepções, traumas e etc. E a gente culpa Jerusalém, a história da vida, ou então o martírio, os traumas, e a gente sai fora do centro da vontade de Deus. Repetindo, o Monte Sião é o monte mais importante para Deus, e está bem no centro de Jerusalém. Ir para Emaús é sair fora do centro da vontade de Deus. A ressurreição estava no epicentro do problema e não na outra vila. Se Jesus morreu em Jerusalém, podemos dizer, foi julgado e foi sepultado ali no Gólgota, não adianta o cara querer achar a ressurreição em Emaús, porque Jesus vai ressuscitar em Jerusalém. Por isso que diz a Bíblia, lembra-te onde caíste. É exatamente onde a gente cai que a gente tem que se levantar. Ninguém vai se levantar em um local onde a gente foi transladado. A gente se levanta onde caiu. É como se Jesus tivesse pego na mão deles e falou, calma aí, vocês estão querendo achar a minha ressurreição em Emaús? Não está lá não. Vem comigo, é Jerusalém. Eu vou mostrar para vocês que a sepultura está vazia em Jerusalém. Não é Emaús, não. Os discípulos foram então para Emaús, tentando correr das lembranças da perda, porque Jerusalém havia marcado os sentimentos deles. Eles tentaram correr, mas tudo em vão, quando na verdade eles estavam se afastando, era de si mesmo. Mas olha que interessante, mas nos passos errados, Jesus os encontra no outro caminho. Jesus é tão maravilhoso que mesmo quando a gente dá os passos errados, Ele nos encontra no caminho errado. Ele vai lá. Pessoas falam o seguinte, tomou o caminho errado que quebre a cara. Jesus não. Ele vai lá no caminho errado que a gente tomou. Nos faz pergunta, nos ouve, extrai de nós o que dói, e depois Ele aquece nosso coração e abre os nossos olhos de novo. Jesus não nos abandona quando a gente pega o caminho errado. Ele entra no caminho errado conosco para nos resgatar. Igual a ovelha que sai do aprisco, saiu do aprisco, ele vai atrás, pega, põe no ombro gostoso e leva de volta para o mesmo aprisco. Um dia eu preguei isso aqui e falei o seguinte, por que a ovelha saiu do aprisco? A gente sai do aprisco por tanta coisa, por problemas, diferenças e tantas coisas que acontecem. Imagina só, gente, no aprisco acontece tanta coisa. Daí a gente sai do aprisco. E vai lá, vai para o monte, vai para o deserto, dá um trabalho para o pastor vai atrás, acha a ovelha perdida, eita, nós desce monte, mas traz ela no ombro.
conversa com ela, não faz mais isso, é perigoso. E depois ele pega a ovelha e põe onde? No mesmo aprisco. Não põe outro. Jesus estava fazendo isso com os discípulos. Não adianta vocês ir para Emaús. Eu quero vocês em Jerusalém. É lá que vocês deveriam esperar a ressurreição. Aparece então, voltando ao texto, aquele homem como que desinformado. É isso, né? Jesus apareceu diante deles como uma pessoa desinformada, como não sabendo de nada. E Jesus, na verdade, estava sabendo de tudo. Se aqueles homens sabiam que era Jesus, eles estariam falando assim, olha, vamos parar de falar porque a conversa chegou. Mas eles não reconheceram. E Jesus sabia o sentimento que eles carregavam de dor. Pensa comigo, gente. Eles tinham na mente a dor, os cortes, o sangue, o martírio, a agonia, a morte, a sepultura. De fato foi o quê? Foi dilacerante. A gente não pode culpar às vezes pessoas que pegam o caminho de Emaús. Que há situações na vida que são dilacerantes. Que faz com que a gente não enxergue este vaso 1 metro dele. Porque a gente está numa introspecção tão grande, num mundo imaginário tão grande, se corroendo de tal forma que a gente não enxerga esse vaso aqui. Jesus sabia o que estava acontecendo naqueles corações, e a verdade é tão certa que Jesus sai de Jerusalém, prioriza os 2 antes de falar com os 11. Nesta noite, Jesus está mais preocupado com aquele que está mais distante, com aquele que está mais introspectivo, que aquele que está com seus sentimentos mais dilacerante ou dilacerado, é o que Jesus está priorizando nesta noite. Afinal de contas, ele veio para os doentes, não veio para o são. Ele veio exatamente para isso que precisa. E ainda bem que a gente está em um local onde ele pode nos achar, mesmo que a gente esteja nesse mundo imaginário, que nos distancia tanto, quando a gente está tão perto. E é verdade, Jesus está tão perto de nós, e a gente pode estar nessa reunião com a cabeça longe, igual aqueles homens de Emaús. Eles não conheceram a Jesus, porque o trauma deles era grande. E é isto, há pessoas que não se desassociam da dor, das marcas do passado, não conseguem deslumbrar um dia sequer da ressurreição. É difícil tirar uma pessoa das ruínas de uma implosão na alma. O único que pode é Cristo. E parece que um dos discípulos chamava Cleopas, que possivelmente poderia ser até tio de Jesus, porque junto com as mulheres que estavam ali na morte do Senhor, tinha uma tal, se eu não me engano, de Maria de Cleopas, que possivelmente era esposa dele. Talvez poderia ser até parente de Jesus. Mas olha, antes de Jesus aparecer para os 11, apareceu para esses 2. Então tinha uma certa importância. Jesus aparece para estes 2 antes de aparecer para os 11. Os 11 estavam reunidos num aprisco. E os 2 estavam fora, estavam no caminho de Emaús. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus priorizou quem? Quem estava reunido no aprisco, no colégio apostólico, ou quem estava no caminho diferente? Hoje Jesus está priorizando quem está no outro caminho. Jesus era o personagem principal do assunto deles. Embora Jesus sabia tudo deles. Eles eram seguidores de Cristo, tinham tanta expectativa,
Mas eles não entenderam que o maior ministério de Jesus era redimir o homem do pecado. Eles tinham uma grande esperança no sucesso da vida. E a gente precisa ter estabilidade, tem tantas prioridades importantes na vida que a gente precisa correr atrás. Mas Jesus veio para redimir o homem do pecado. Eles andaram 3 anos com Jesus. Jesus os ensinou durante 3 anos. Jesus era o tema central das Escrituras, mas a revelação não desceu para o coração deles. O que diz o texto em Lucas 24, 27? E Jesus então os exortou e, começando a lembrá-los da Escritura, começou por Moisés, andou pelos profetas, explicava-lhes tudo novamente, para que eles pudessem relembrar. Jesus dá uma aula de reforço. Moisés e os profetas os fazem relembrar. Às vezes acontece com a gente. Você ouve 1000 sermões aqui, ora, ensina, mas vira e mexe a gente está no caminho de Emaús. E parece que Jesus tem que ensinar tudo de novo para a gente. Calma aí, deixa eu ensinar tudo de novo. E Jesus faz questão de ensinar. Paulo fala isso para os Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos ensinou a voltar aos rudimentos antigos? Eu vou aí de novo. Eu vou ensinar novamente Cristo para vocês, até que Cristo seja gerado em vocês. Gente, como a gente esquece rápido de tudo que Deus nos ensina. A gente consegue esquecer rápido. Quando o problema bate na porta, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, quando aquela resposta é demorada, a gente esquece rápido. E a gente pega o caminho de Emaús. Ainda bem que Jesus nos resgata lá. Mas nós temos esta mesma tendência. A resposta do mestre para toda aquela falta de conhecimento, para aquela incredulidade foi: está escrito. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Mas não está escrito? Mas não está escrito? Não está escrito em Moisés? Não está escrito nos profetas? Não está escrito aqui? Não está escrito lá? Porventura, aqueles que andava com vocês não ensinou tudo isso? Não está escrito? Mas parece que a gente perde a Bíblia. A gente esquece que está tudo escrito, que está tudo lá. E a gente simplesmente esquece. E a gente precisa voltar para a salinha da recuperação. Jesus se fez como um viajante, se colocou do lado deles para dizer: está escrito. É como Jesus estivesse falando para nós nesta noite: por que vocês estão atemorizados, com receio, com tudo isso? Não está escrito? Lembra lá, não está escrito? Se eu tenho um mês de crente, 1 ano, 10, 20, 30, 40, 50, Jesus sempre vai falar: está escrito, lembra, está escrito. Você pode passar aflições, mas tem alguém que vai estar comigo, com você. Aquela porta que não se abre, aquele problema que não se resolve, né? Aquele martírio, aquela coisa toda, Jesus está lá, dizendo: está escrito, e Ele vai do nosso lado, e aponta para nós, sabe, dizendo o seguinte: olha, a resposta é certa, você não precisa ir para a aldeia. O que você vai fazer na aldeia? Aqueles 2 saiu do meio dos 11, deixaram tudo e todos, a história, a experiência, aquele curso acadêmico com residência com Cristo, e chutaram tudo e foi para Emaús. Emaús não era o lugar deles não, porque se fosse o lugar deles, eles não voltariam para Jerusalém imediatamente. Emaús não era. Na verdade, Emaús era o refúgio para se esconder de tudo e de todos
e remoer as suas próprias decepções. Jesus então lembrou das passagens nas Escrituras, considerou as suas angústias potencializadas, mas os exortou, em uma linguagem nossa aqui, num friso meu: para onde você vai com esse barco sem bússola? Onde você vai parar? Sair de Jerusalém e ir para Emaús é um barco sem bússola, sem direção. E às vezes a gente se decepciona, ou as questões da vida, a gente só quer sair, só quer ir, mas está sem bússola. Que me serve a bússola? Porque a angústia da alma é grande, e a pessoa pensa que essa atitude é a melhor. Você pensa que em Emaús eles seriam curados? Não, gente. Ser curado na alma, isso aí somente por um toque divino, pela presença do Cristo. Não é indo para uma casa de veraneio, ou então, quem sabe, lá igual nos Estados Unidos tem a casa na árvore, né? A casa na montanha, a casa no litoral. Quer saber de uma coisa? Aqui em Jerusalém está muito ruim. Eu vou pegar o caminho de Emaús, porque lá o ar é mais bom. Eu vou dar um giro, vou descansar, vou ao litoral. Gente, isso aí não vai curar ninguém. Só vai potencializar a dor que precisa ser o quê? Curada. Quando um remédio é joelho no chão, não adianta ficar em pé. Você tem que ir para o joelho, filho. Quando o negócio é clamar, é clamar. Lembra lá de Jeremias? Vou voltar lá. Jeremias acorrentado, com a incerteza da vida, se ia ficar vivo ou morto. Deus fala para ele: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não sabe. O homem estava preso, acorrentado. Clama a mim. É isto, gente. Se a gente tem um parente, se a gente tem um problema, se a gente tem uma situação, não adianta a gente ficar em pé quando Deus diz: vai para o joelho. Quando a onda é grande, não adianta querer ir por cima. Você tem que ir por baixo. Senão ela dá uma lapada só. É brigar por aquilo que a gente quer resposta. Eu tenho um parente na droga, tem alguém longe de Cristo, tem alguém longe de Jerusalém, tem um monte de gente em Emaús. E o que eu faço por isso? Eu preciso acreditar, no mínimo, na palavra. Por isso que Jesus disse: mas não está escrito, não está escrito. Vocês não leram, vocês não ouviram, vocês não entenderam. Este homem não iria ressuscitar. Homens nécios de coração. E a gente prefere embarcar em um barco sem bússola. É como aquelas pessoas que falam: você quer, vou me arriscar em um relacionamento. Vai. Me arriscando no relacionamento aí, sabe, sei lá o que, vai. O pecado é fecundo. Dá prazer? Dá. Dá para tirar uma onda? Dá. Depois é dor. Sair do problema de Jerusalém e ir para uma casa de veraneio em Emaús parece ser a solução. Seria nada. Jesus estava com dó deles. Sabia que o coração deles, a alma deles estava dilacerada, mas Jesus sabia que Emaús era pior do que Jerusalém, do que o enfrentamento da dor, de estar com os outros, porque aqueles dois foram orgulhosos. Ali tinha Maria, ali tinha Maria Madalena, ali tinha Pedro, Tiago, João, tinha mais gente, mais ou menos ali um tantão de gente. Eles falaram: deixa Pedro aí, deixa Tiago aí, e Maria, mãe de Jesus, deixa aí. E para onde a gente vai? Vamos lá para Emaús. Lá tem uma casinha de veraneio, ou litoral. E a dor dos que estão em Jerusalém?
Aí não sei, eu já estou, a minha já é demais para mim mesmo. E os outros? Não adianta fugir quando a gente tem que enfrentar a sepultura e esperar a ressurreição lá. É igual quando a gente tem um parente na UTI que você fala, meu Deus, você não quer vir para casa? Já aconteceu isso com vocês? Você tem um parente na UTI, e você fala, dá vontade de vir embora, não, mas eu não posso deixar aqui. Eu tenho que ficar aqui, daqui precisa alguma coisa. Não tem, porque você quer que aquele negócio se resolva. Não adianta, tem alguém na UTI, eu vou para o litoral. Não, eu vou fazer um plantão na boca dessa sepultura, porque ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Eu vou fazer minha tenda aqui. Ele disse que tudo estava escrito a respeito dele, mas a gente esquece. Como é importante a gente resgatar as coisas pela palavra de Deus. A Desesul é uma igreja que preza isso. Tem muitas pessoas que pregam tão bem por aí, mas assim, a gente não vende o Evangelho. Seria muito fácil vender o Evangelho e falar, vou dar uma palavra profética para vocês aqui. Eu entendo que no pacote está tudo. Não adianta eu prometer uma casa de veraneio em Emaús, quando Jesus diz assim, fica na boca da sepultura, porque é lá. Você vai ser um dos primeiros a ver a vitória nesse negócio. Só toma o caminho de Emaús quem não lembra o que está escrito. Só toma o caminho de Emaús quem não lembra o que está escrito. De repente a pessoa fala, eu vou sair desse casamento. Sai. Esqueceu o que está escrito. Eu vou sair dessa situação, vou sair daquela, eu vou tomar agora as rédeas, eu vou fazer isso porque é muita dor, está dilacerante. E a gente entende que tomar esse caminho é melhor. É não. Porque o que está escrito diz, não toma. É lá que está a resposta. É no epicentro do problema que acontecerá um milagre. Milagre só existe se tiver um caos antes. Não existe milagre em nossa vida sem um caos antes. Senhor, faz um milagre na minha vida. Daí Deus fala assim, qual que você quer? Você quer ficar muito doente para eu te curar? Não, melhor não. Milagre só existe quando vem um caos antes. A ressurreição só existe se houver morte. A resposta de Deus só vem se tiver um problema. A saúde vem quando a doença se instalou. A resposta vem quando a porta se fechou. A ressurreição é certa quando tacaram um selo na sepultura, colocaram guardas e fica vigiando aí. A ressurreição só acontece se houver morte antes. Então a gente precisa aprender como cristão que tudo que Deus faz de forma extraordinária, você pode estar certo, vem um caos antes. Toda a bênção que a gente conta é porque veio um problema antes, nos afligindo. Deus mandou 10 pragas no Egito, quando o povo estava cansado de gemer. Deus mandou maná do céu, quando o povo falou, nós vamos morrer de fome. Deus fez água sair da rocha, quando o povo falou, Moisés, estamos com sede. Quando o povo falou, Deus, estamos cansados do deserto. Então vocês agora aprenderam que precisa de uma terra prometida. A gente precisa lidar com a adversidade, com a luta, com a prova, com a pandemia, com as aflições do dia a dia, e fazer a nossa tenda em Jerusalém, e não procurar uma casa de veraneio em Emaús. Jesus se preocupa com quem está se distanciando, se afastando de tudo e todos, achando que a distância cura. Não cura. Jerusalém é a nossa realidade, gente. Se tem uma coisa que é certa para todos nós aqui,
Se Jesus não vier, é a morte. Quem morrer primeiro, o outro canta o hino. Não é assim? Está lá. Ver-nos-emos na cidade de Sião. Porque um foi, amanhã tem o outro estirado e o outro está cantando. É assim, a gente vai tocando a vida. As expectativas humanas, elas são importantes, mas elas não podem ser o trono de tudo. Já comentei isso. Nós não somos dono de nada. Nada. Você vai lutar na vida para conquistar alguma coisa e vai ter que aprender a deixar. Vai aprender a deixar. E se não pagar os impostos, o Estado pega. Vai para a dívida ativa. Finge que é teu. A única coisa que é certa, que é teu, é o nome escrito no livro da vida. Vida eterna. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, olha, o que é certo para vocês, ressuscitou. E vocês estão atrás de coisas que foi isso que eu ensinei, não está escrito isso. Priorizar as coisas de Deus é o que a gente deve, e as demais coisas são coisas. Para quem está com a alma dilacerada, existem os psicólogos, psicanalistas e o aconselhamento pastoral. Ali no caminho, Jesus tratou da desesperança daqueles homens, das suas expectativas frustradas, dos sonhos não realizados, de suas decepções, da sua descrença. Jesus tratou tudo aquilo, sabe como? Mas não está escrito. Sabe por que a gente sofre muito? Porque nos falta. A gente dormiria melhor, passaria melhor as adversidades com esperança, com fé, porque se Deus diz que está escrito, está. Então eu preciso crer nesse negócio, eu preciso confiar, mesmo com as minhas limitações. Ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas que Ele venceu, e a gente pode, na garupa dele, também vencer. Está escrito, e Ele nos faz lembrar disso. Jesus caminhou com eles com todo aquele conteúdo introspectivo que aqueles homens carregavam, que cegaram os seus olhos. E Jesus ofereceu para eles, sabe o que? Colírio. Lá em Apocalipse 3,18, diz assim: unja os teus olhos com colírio, para que veja. Às vezes o que a gente precisa é colírio, para que a gente possa ver. Aqueles homens não estavam vendo, a resposta estava do lado deles, e eles ainda estavam em uma introspecção tão grande. E antes de Jesus, eles alimentavam esse seu martírio. Será que hoje Jesus quer pingar um colírio nos meus olhos, no teu, para que a gente veja? Para que a gente lembre de tudo aquilo que está escrito e você vê? Para que você possa ter certeza que Deus está no cuidado de todas as coisas, mesmo que você esteja descrente no caminho de Emaús. Às vezes a gente precisa de uma aula de reforço. Às vezes o desgaste é tanto que a gente perde a imunidade espiritual. Aqueles homens perderam. E o remédio é o quê? Um polivitamínico. Tomar um polivitamínico, porque o desgaste é tanto. Jesus então foi conversando com eles. Quando chegou perto da casa, e olha que Jesus andou uns quilômetros com eles. Quando chegou perto da casa, Jesus fez que ir embora. Daí os homens falaram: por favor, já é tarde, o Senhor pede conosco. Tipo assim, as tuas palavras está sendo tão bom. Entra, fique conosco.
Daí diz a palavra de Deus que na hora do pão, Jesus pega o pão, dá graça, o abençoa. Daí é como se, olha só, aquele gesto de Jesus os transportou, quem sabe para a última ceia, quem sabe para aqueles momentos de unidade, para aqueles bons momentos. E quando Jesus termina de orar, eles abrem os olhos: cadê o Senhor? E eles falaram: era o Senhor que estava conosco. E não é verdade que quando Ele falava, os nossos corações ardiam. Só tem uma coisa que pode aquecer os nossos corações, é o que está escrito, é a palavra de Deus, é Cristo ressurreto que pode. E eu quero falar aqui para os irmãos nesta noite: só tem uma coisa que pode aquecer nossos corações, é Jesus. Você pode estar precisando de um monte de coisa como eu preciso, mas só tem uma coisa que vai aquecer o coração, é Jesus. E para isso, a gente tem que convidar para que Ele entre, para que Ele sente conosco, para que Ele aqueça o coração. Gente, um coração frio é ruim demais. Um coração que perde o sentimento, um coração frio parece que se fecha, vira uma pedra, é quase uma questão patológica, sabe? E Jesus, Ele aqueceu aquele coração dilacerado. Ele usou a palavra, Ele ouviu, Ele sentou à mesa, Ele lembrou de Moisés e os profetas, e o coração foi aquecendo, foi aquecendo. Deixa eu falar uma coisa para você: Emaús não vai aquecer teu coração. Pegar um caminho do distanciamento, achando que é a cura, não vai. O único que pode aquecer o coração é aquele que ressuscitou. Só Ele pode. Pode ser que teu coração esteja gelado diante de certas questões, mas se você convidar Jesus, Ele pode aquecer sim. E se teu coração estiver gelado nesta noite, você é a grande prioridade de Deus aqui nesta reunião, porque Ele está procurando quem está no caminho de Emaús. Para terminar, a introspecção rouba a bela vista, mesmo que esteja a um palmo. Eles não conseguiram enxergar a Jesus, mas o coração deles ardeu novamente. Eles resgataram a palavra de Deus, Jesus os resgatou. E na hora que eles sentiram que o coração aqueceu, fala o que os dois fizeram: dormiram, pegaram uma rede e foram dormir. Falaram o seguinte: olha, vamos agora passar a noite e amanhã cedo a gente vai. Imediatamente eles falaram: esse lugar aqui não é nosso não. Eles voltaram para onde, pastor Darlan? Para a sepultura. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eles perceberam que era Jesus, eles também descobriram que a sepultura estava o quê? Vazia. Sabe aquele problema que está lá? Jesus está dizendo: eu vou te levar lá. E se você permitir que eu aqueça teu coração, quando você voltar lá, não vai existir mais, vai estar vazio. Mas a gente precisa estar no centro da vontade dEle. Já diziam alguns pregadores: quem foge da realidade da cruz não é capaz de ver o túmulo vazio. Quem foge da dor, do martírio, por ser um cristão que é perseguido neste mundo, incompreendido neste mundo, quem foge disso não vai ver a sepultura vazia. Essa grande prova que você está passando é porque está para vir uma grande bênção, um grande livramento, uma grande ressurreição, que só Jesus pode aquecer o coração. Gente, quando a incredulidade instala, é duro. Só Jesus pode quebrar a incredulidade e aquecer o coração de novo. Foi o que Jesus fez com aqueles dois homens. Eles voltaram para Jerusalém, pegaram o caminho de volta,
Quando chegaram lá, olha, nós temos aqui uma coisa para falar para vocês. Daí os 11 falaram, olha, as mulheres já viram a Jesus e também Simão Pedro, o Senhor já teve um particular com ele. Nós também vimos, nós estávamos indo para Emaús, aquela coisa toda, o coração dilacerado, a mesa, ele orou o pão e etc, e nosso coração se aqueceu, e nós viemos aqui falar para vocês. E quando eles ainda estavam falando, fala quem aparece no meio deles, Jesus dizendo, paz seja convosco. Paz seja convosco, o que a gente mais precisa é paz, ter paz no coração. Jesus está dizendo, paz seja convosco. Mas em Jerusalém está difícil, paz seja convosco. As portas estão fechadas, paz seja convosco. Existem tantas vozes, a paz seja convosco. Tem tantas coisas para ser resolvidas, a paz seja convosco. Não deixe Jesus passar. Convide agora para entrar na tua casa e fala assim, Senhor, aquece meu coração. Aquece. Eu preciso. Volte para Jerusalém. Lá é o lugar. Não é em Emaús. Amém?